Os irmãos podem se assentar, eu quero me apresentar, né? Sou Luzinete, né? Estou congregando com vocês há quase 8 meses já, se eu não me engano, né? E eu estou muito grata ao Senhor, né? Sou terapeuta de resultados, né? Sou missionária, em 2004 fui ungida missionária, no Ministério Madureira, a qual a gente fazia parte há muitos anos. Mas o Senhor, Ele tem algo especial para a nossa vida. E às vezes a gente não sabe trabalhar do Senhor. O Senhor nos trouxe ali, né, da Avenida Interlagos para morar aqui. E viemos com nossa carta, né, da nossa sede, um ministério grande. E começamos a visitar igrejas, né, para a gente estar ali adorando ao Senhor no lugar que nós nos sentíssemos bem. E fomos em várias igrejas. E não é que Deus não estava lá, mas Deus não tinha me falado nada a respeito do lugar que nós passamos. E quando foi um dia, meu esposo vindo do trabalho, ele passou aqui e ele perguntou para o irmão que estava na porta que hora que era os cultos, o irmão falou. Aí ele, vamos para ali, vamos visitar. Aí eu falei assim, hoje não. E fui adiando. E o dia que eu vi, eu gostei. Aí eu falei para ele, vamos ficar ali. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, você não viu? O povo tem uma cara de empresário, o povo tem uma cara de rico. Aí ele falou assim, mas você está brincando? Eu falei assim, você não viu? Aí ele falou assim, vamos estar indo e certo. Gente, o povo tem, você viu a cara do pastor? E a cara dos irmãos, eles têm cara de empresário. Aí o meu esposo falou assim, mas você vai congregar por interesse? Eu falei assim, não. O apóstolo Paulo, ele fala, ele foi moço e hoje é velho. E nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Então, irmão, nós temos que estar na casa de Deus, no meio de um povo que tem cara de servo de Deus, cara de cheio. E hoje eu profetizo, se você não vai ser empresário, vai ser empresária. E ali começamos a vir, e eu falei assim, mas ainda preciso um sinal do Senhor, para a gente saber que Deus realmente está neste lugar. Quando foi no terceiro domingo que a gente veio visitar, uma irmã chegou aqui na frente e ela contou a sua vitória. Que o Senhor tinha curado. Ela estava com problema, né? Ela não estava ouvindo há bastante tempo. E Deus tinha sido curado. Eu falei assim, ali está o sinal que eu precisava. Deus está neste lugar. A irmã tem cara de empresária, a irmã ainda foi curada por Deus. Eu falei, eu conheço o dono desse milagre. E aqui estamos, irmãos, juntamente com os irmãos, para estar aqui trabalhando, fazendo a vontade do Senhor, né? Mas como os irmãos já me conhecem, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler aqui a palavra que o Senhor me deu, quando a missionária me falou, há umas 2, 3 semanas atrás, que eu ia estar ministrando no dia de hoje. Confesso para irmãs que, apesar de muito tempo, né, na casa do Senhor, muito tempo fazendo a obra do Senhor, viajamos em obra missionária, viajamos por vários lugares, e todas as vezes que é nos dada a oportunidade, a perna treme, a palavra some, mas nós temos que orar para nos preparar. E quando a missionária falou que eu ia estar trazendo a palavra no dia de hoje, eu falei assim, não. Como toda quinta-feira está tendo um tema, eu vou esperar ela mandar o tema e eu vou estudar em cima daquele tema. Esperei uma semana, chegou a segunda semana e nada de tema. E eu comecei a orar, comecei a consagrar e comecei a sair de rede social, falei, Senhor, eu preciso de um sinal, fala comigo. E o Senhor no silêncio, quando foi na última semana, eu falei, Senhor, agora eu vou sacrificar a minha janta, que eu trabalho à noite, né? Eu falei, não vou jantar enquanto o Senhor não falar comigo. Eu preciso de uma palavra. E o Senhor naquele silêncio. Quando foi ontem, chegando a hora da janta, eu falei, Senhor, mais uma noite sem janta, e o Senhor não falou comigo. E o Senhor falou comigo ali, como eu estou falando com as irmãs. O Senhor falou assim, minha filha, pode subir para jantar. Porque nenhum caminho é o mesmo até o Senhor passar por ele. Aleluia. E eu falei, Senhor, mas aonde está esse caminho? Por onde a gente vamos passar nessa vida? E ele falou assim, então vai lá em Lucas. Quando eu encontrei com aquela viúva na saída da cidade, levando a sua única esperança para sepultar. Então, irmãos, vamos ler aqui no livro de Lucas 7, 11. Eu prometo para os irmãos que eu falo demais, mas antes de meia-noite eu vou terminar, porque eu trabalho ainda hoje à noite. Então eu vou terminar cedo, né? Então vamos estar lendo aqui em Lucas.
7:11, que ele diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois se aproximou e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Amém? Aleluia. Irmãos, essa palavra, quando o Senhor ele fala, quando aqui a palavra fala, que o Senhor ele entrou ali. Aquela cidade, os irmãos que já leu essa palavra, ela só tinha, era a única entrada. É uma cidade que é cercada por muros e ela só tinha essa entrada. E não diz a palavra que Jesus ele estava em outra cidade pregando. E para ele chegar nesse lugar que essa viúva estava, na cidade de Naim, ele ia levar de 1 a 2 dias até chegar lá. E não diz a palavra, segundo o costume daquele povo, assim que morre, já tinha que sepultar. No máximo, se morresse à noite, antes do meio-dia, tinha que ser sepultado. E não diz a palavra que ali, a palavra não diz, não diz aqui, mas a história não diz que aquele menino, aquele jovem, ele tinha 14 anos, né? E ele morreu de uma infecção. Ele se chamava Ezequiel. E não diz a palavra que... não diz a história que ele morreu na madrugada. E ali não diz a história que eu creio que aquela mulher, a Bíblia não fala se ela era evangélica, se ela era católica, o que é que ela era, que Deus ela servia. Mas eu acredito que naquela noite, ela passou a noite toda ali do lado do seu filho morto, e ali ela chorava e falava assim: meu Deus, a minha última esperança está aqui, morreu. Ela já não tinha filho do esposo. Eu acredito que ela não era viúva de muito tempo, porque o menino tinha 14 anos, né? Então ela podia ser viúva de uns 10 anos, de uns 4 anos. Era recente. E ali a sua única esperança, ela ia enterrar logo pela manhã. Eu não sei nessa noite qual a tua esperança que morreu. Mas eu quero te dizer nessa noite, que aonde Jesus passa, tudo fica diferente. Aleluia. Nenhum caminho permanece igual depois que Jesus passa por ele. Aleluia. Diz a palavra que ali, logo ao amanhecer, eu creio que ela já estava ali triste, né? Ela já tinha passado a noite triste, mas ainda estava mais triste, porque ela sabia que ela teria que enterrar a sua esperança. E não diz a palavra que ali, quando ela estava saindo na porta daquela cidade, a multidão ia levando a sua esperança. E não diz a palavra que ela não estava na frente, ela estava logo atrás. Porque quem é que fica feliz quando a esperança morre e sai pulando na frente? Não, a gente procura se contrair, a gente fica escondida, a gente não quer saber de nada, não quer saber de ninguém. Mas ali não diz a palavra que Jesus, a palavra não diz, mas a história não diz que ele levou 10 horas até encontrar aquela mulher na saída da cidade. Então quer dizer o quê? Que ele caminhou a noite toda. Enquanto Jesus caminhava, a mulher orava. Enquanto Jesus se aproximava, ela orava. E eu acredito que ela falava: Senhor, eu não aceito que a minha esperança esteja morrendo. Aleluia. Eu não aceito que a minha esperança esteja descendo à sepultura. Eu quero te dizer nessa noite que não importa a quantidade de gente que está levando a tua esperança, Jesus nessa noite, ele chega na porta da cidade e fala: não chore, porque eu cheguei hoje. E quando Jesus chega, há mudança de vida. Aonde Jesus chega, a esperança é ressuscitada. Talvez você fale assim: mas irmã Lucinete, você não sabe o tamanho da minha esperança. Você não sabe o que eu perdi. Você não sabe o que está morrendo na minha vida. E eu te digo nessa noite que o Deus que eu sirvo, ele é o Deus que ressuscita a esperança. Ele é o Deus que vai
Aleluia. Talvez hoje, se a gente chegar no enterro e falar assim para uma esposa, para uma mãe, falar assim, não choras mais. Ela fala assim, tá brincando, né? Eu estou enterrando meu filho, estou enterrando meu ente querido, e você fala para eu não chorar. Eu vou fazer o quê? Eu vou rir? Não, eu tenho que chorar, é minha despedida. Mas o Deus que nós servimos nessa noite, Ele fala, não chores mais. E eu vou te dizer o segredo quando você não chora mais. Porque aquela multidão que está levando a tua esperança, aquela multidão que quer enterrar os teus sonhos, hoje o Senhor fala, para. Para, porque essa esperança, ela não vai descer à sepultura hoje. Aleluia. Porque eu estou passando. E quando Jesus passa, nenhum caminho é mais o mesmo. E ali quando Jesus falou assim, não chores, que ele chegou até aquele rapaz que ele tocou, ali a esperança daquela viúva ressuscitou. Talvez você diga, não tem mais esperança para meu casamento, não tem mais esperança para minha vida sentimental, não tem mais esperança para minha vida financeira. Mas o Deus que me trouxe aqui nessa noite como profeta para a tua vida, Ele manda te dizer, que Ele passa hoje na tua casa, Ele passa hoje na tua empresa, Ele passa hoje no teu casamento, Ele passa hoje na tua vida sentimental. Ele fala, não chores mais, porque hoje eu ressuscito o que estava morto. Aleluia. Ai, mas você fala, o médico já falou que não tem jeito. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Não tem mais jeito, já está desenganado pela medicina. Mas eu te digo que o Jesus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, Ele fala, não chores. Aleluia. Porque hoje eu entro por essa porta e te dou vitória. Aleluia. E não diz a palavra que enquanto Jesus estava caminhando, Ele parou. Ele teve que parar. Aí eu acredito que nesse tempo que Ele parou, foi aquele tempo que não tinha mais palavra para aquela mulher. Aí Jesus falou assim, eu vou parar porque ela parou de clamar. Então eu vou parar para fazer alguma coisa aqui, né? Vou resolver. Mas o que é que Jesus tinha que fazer naquele momento que Ele parou? Ele ressuscitou um servo que estava morto. Mas Ele foi até lá colocar a mão? Não, porque Ele estava indo ao encontro da esperança daquela mulher que estava morta. Então, quando Jesus estava indo, chegou uma notícia que um servo de um certo centurião estava morto. E Jesus falou, acho que o discípulo falou assim, mas a gente vai lá ou a gente vai para Naim? E o Senhor, eu acredito, a palavra não fala, mas o Senhor deve ter ficado pensando, né? A viúva parou de orar, eu parei, então vou esperar, porque alguma coisa vai acontecer. Mas ali quando Jesus estava ali esperando, não diz a palavra que aquele rapaz ele chegou e falou assim, olha, não precisa nem o senhor ir lá em casa, porque eu sou homem grande, conhecido aqui neste lugar, e se eu falar para aquele ali vai, ele vai. Se eu falar para aquele fica, ele fica. E se o Senhor tão somente der uma palavra, aleluia, o meu servo ficará curado. E Jesus então falou assim, pronto, já está curado, porque eu tenho outra coisa para fazer ali na frente. Eu tenho que ressuscitar uma esperança. E ali quando Jesus começou a andar, eu acredito que a mulher começou a orar. Ela continuou. E ela falava. A palavra não fala, mas eu acredito como a mãe, ela falava, Senhor, o meu único filho, eu agora estou perdendo. Talvez você tenha orado ultimamente falando, Senhor, foi o Senhor que me deu e eu estou perdendo. Senhor, eu não tinha condições, o Senhor me deu e eu estou perdendo. Mas eu quero te falar nessa noite, que aquilo que o Senhor te deu, a esperança que está nas tuas mãos, a multidão não vai mais levar. Porque o Senhor ele fala nessa noite, para a multidão e para o teu choro, porque o Deus que você serve, Ele é o Deus que ressuscita mortos, Ele é o Deus que cura enfermo, Ele é o Deus que restaura a vida.
esperança para aquela mulher. Os caras falavam assim, eu já perdi meu esposo, agora só me resta depois que eu enterrar o meu filho morrer também. Porque os irmãos que já leram a Bíblia sabem que uma mulher viúva, sem filho, naquele tempo acabou para ela. Ela não tinha mais de onde tirar sua renda. Ela não tinha mais a quem recorrer. E o melhor para ela naquela hora seria morrer também. Mas quando o Senhor chega para ela e fala, não chora. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. Aleluia. Você já imaginou hoje? Você chegou aqui com a situação. Você dobrou o seu joelho e falou assim, olha Senhor, eu só vim aqui hoje porque eu preciso que o Senhor resolva isso. E eu acredito que quando você ainda estava de joelho dobrado, o Senhor olhou assim e se moveu de íntima compaixão. E o Senhor falou assim, hoje eu vou naquela direção e vou socorrer a minha filha e meu filho. Porque o Senhor ele se moveu de íntima compaixão. Mas você pode falar assim, mas qual era a íntima compaixão? Ele não conhecia aquela mulher. Ele não tinha nenhum conhecimento da crença que aquela mulher tinha. Ele nunca viu dizer que aquela mulher pregou, que aquela mulher deu oferta, que aquela mulher fez nada. Mas só que ele sentiu a dor de uma mãe naquele momento. E nessa noite ele sente a dor de um filho que está aqui nessa noite. E nessa noite ele te olha como filho, ele fala, não chores, porque a tua esperança não vai morrer. Hoje ele fala para a multidão. Você pode falar, eu preciso de uma libertação. Nós tivemos campanha aqui do Espírito Santo. Tivemos campanha aqui, os 7 mergulhos de Naamã. E você pode falar assim, eu estou esperando a próxima campanha, porque até agora eu não recebi nada. Mas eu quero te dizer uma coisa. A esperança tua não está na campanha, não está no teu projeto. A tua esperança está no único Deus que você serve. E hoje ele fala tão somente, ergue a tua cabeça. Aleluia. Porque essa multidão de falsos amigos, até de falsos parentes, ele não vai levar mais os teus sonhos. Porque hoje o Senhor ele chegou na porta da cidade para falar assim, chega, hoje eu dou um basta nessa situação. Glória a Deus. E é tão bom, irmãos, quando a gente pode ouvir o Senhor falando, chega, hoje eu dou um basta nessa situação. No livro de Salmos 40 tem uma passagem que eu gosto muito. Quando o Senhor ele fala ali, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas quando eu estou passando por alguma prova, que eu estou orando, que eu estou buscando, quando o Senhor fala aquietai-vos, primeiro quando ele fala aquietai-vos, você está inquieto. E eu não vou falar com você se você está dando para lá e para cá. Quando o Senhor fala aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Ele quer dizer aquietai e saber que você tem um Pai. Você tem um dono. Você não está só. Eu tenho promessa na tua vida. Eu tenho compromisso com aquele que eu chamei. E quando ele fala aquietai-vos, ele quer dizer assim, para. Se você não parar, eu não vou fazer nada. Se você não parar, eu não posso resolver a tua situação. Assim ele fez com aquela multidão. Ele mandou que parasse, porque ele precisava ressuscitar aquela esperança que estava morta. Aleluia. E hoje o Senhor ele fala, aquietai-vos. Aquietai-vos, porque ele é o Deus da providência. Aleluia. E se ele te trouxe aqui nessa noite, não é porque você não tinha nada para fazer em casa. É porque você precisava ouvir o Senhor falar que a tua esperança Aleluia. Não vai morrer. Oh, glória. A tua esperança não vai descer à sepultura. Aqueles que estavam levando a tua esperança, hoje o Senhor fala, aquietai-vos. Aquietai-vos, porque esse que você está levando tem dono. Essa empresa que você se levantou tem um dono. Essa vida sentimental que você está oprimindo, ela tem um dono. Esse casamento que você está destruindo, ele tem um dono.
Aleluia. Esse dono, ele cuida dos seus. Ele cuida da tua estrutura. Ele cuida de tudo. Ele cuida da tua vida financeira. Eu lembro que, acho que foi em 2010, eu não lembro muito, quando o Regis Danés lançou aquele louvor que ele fala: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Irmãos, esse louvor estava passando por uma prova, mas ali eu louvava o Senhor, eu falava assim, para mexer com a minha estrutura, mas eu falava falava com aquela força, e o Senhor, ele mexeu com a minha estrutura. Se você não tiver confiança no Deus que você serve, eu te digo nessa noite, nunca mais você peça para Deus mexer na sua estrutura. Nem louvando. Porque quando você está louvando, você está rasgando seu coração. Você está se rasgando diante de Deus. E ali eu falava: Senhor, mexe com a minha estrutura. E ali não passou nem 6 meses. Eu comecei a sentir Deus mexendo na minha estrutura. E eu falava: mas o que está acontecendo? Irmão, o Senhor falou comigo assim: aquietai-vos, que eu vou te falar agora. Você me pediu, dei provenei para surda rébia cheia, em um culto em tal lugar, tal dia. Você falou: Senhor, mexe com a minha estrutura. Aleluia. E eu estou aqui, filha, porque eu sou o Deus de promessa. Eu sou o Deus que ouve e cumpre. E se eu te ouvir, eu estou aqui para te atender. Muito cuidado com o que você pede ao Senhor. Muito cuidado. A gente tem sorte, porque quando a gente está no momento de aflição, nem tudo Deus escuta. Ele escuta, mas não leva a sério. Fala assim: oh, meu Deus do céu. Se ela soubesse que ela está me pedindo, meu Deus do céu. Se ele soubesse o poder que eu tenho sobre a vida dela, ele não pedia isso. E depois disso eu comecei a louvar esse hino dessa maneira. Já mexeu com minha estrutura. Agora sara todas as minhas feridas. Nunca mais eu cantei. Todas as vezes que está louvando esse louvor, que chega na parte, mexe com a minha... Eu falo: já mexeu com a minha estrutura. Agora sara minhas feridas. Porque mexer com a estrutura não é brincadeira. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está louvando. A minha irmã estava passando por uma prova e ela me pediu ajuda. Ela falou assim: vamos orar. Aí eu tenho o costume, quando a pessoa me pede para orar, eu falo assim: você quer que Deus cura ou que desça a sepultura? Não que eu tivesse esse poder, né? Mas já para a pessoa ver que ainda existe um Deus que tem poder. E ali a minha irmã falou assim: misericórdia, é só para orar, irmã. Eu falei: então vamos orar. E eu comecei a orar. E quando foi um dia de madrugada, o bom da gente trabalhar de madrugada é que a gente sempre está mais, né? Porque naquele momento tem aquele silêncio, a gente começa a orar com Deus. Apesar que eu tenho uma equipe de 20 tribulados, que é difícil a gente se... E ali eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, visita a minha irmã, dá vitória, entra com providência. Daqui a pouco minha irmã ligou de madrugada: ai, porque aconteceu isso, que não sei o que. Eu falei: Senhor, agora não fala não, porque eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer, e que não sei o que. E o Senhor falou assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu estou no controle. Aleluia. Eu não perdi o controle. Tem um louvor que ele fala: eu não perdi o controle não, né? E o Senhor falou assim: então descansa, porque eu ainda estou aqui. Eu não perdi o controle. E ali eu comecei a orar, mas eu ainda falei alguma coisa. Quando foi no dia seguinte, o Senhor, a minha irmã me ligou e falou assim: olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: meu Deus do céu, eu estraguei a promessa da mulher. Aí eu fui orar na outra madrugada. Eu falei: Senhor, será que interferiu alguma coisa? Né? E o Senhor falou assim: não, minha filha, mas da próxima vez fecha a tua boca. Porque tu lembra quando, né, a Sara pegou a H e foi me ajudar? O que é que deu? Eu não preciso de ajuda, porque eu estou no controle de toda a situação. E eu quero te dizer 3 coisas nessa noite.
Primeiro, a tua esperança não vai morrer. Segundo, aquietai-vos e saber que Ele é Deus. E terceiro, Deus não precisa da tua ajuda, porque Ele chega no tempo e na hora certa. A pastora marcou comigo hoje, dia 15. Mas o Senhor, Ele não precisa marcar hora. Ele não precisa marcar data, porque Ele chega na hora e no momento que Ele quer. E eu quero te dizer nessa noite, eu quero profetizar para a tua vida nessa noite, a tua esperança não vai morrer. Aquele decreto que foi feito sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, hoje ele está anulado. Aleluia. Porque Jesus chegou pelas portas. E quando Jesus chega, há mudança de vida. Há mudança de vida para mim e para a tua casa nessa noite. Aleluia. E eu já quero te convidar para ficar em pé. Porque eu quero que você tenha certeza nessa noite que alguma coisa vai ser mudada. Quero que você tenha certeza nessa noite que o Senhor ele já falou para você aquietar e saber que Ele é Deus. Ele já falou nessa noite que Ele é o dono da situação. Ele já falou nessa noite que Ele ressuscita a esperança. Então nessa noite o que é que você precisa fazer? Aquietai-vos. Não precisa você se precipitar. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que tudo faz. E hoje quando foi louvado aqui, que Ele falou, não chores. Aleluia. Você não chora mais. Assim como aquela mulher falou assim, quando Ele falou para aquela mulher, não chores. Era a mesma coisa dele falar assim, por que está chorando? Aleluia. Por que você ainda está clamando? E hoje Ele fala para você nessa noite, você tem um Deus, mas você desconhece o poder que o teu Deus tem. É a mesma coisa de você se formar em medicina, de você se formar em advogado, e você não saber como atuar naquilo que você se formou. Você tem um Deus, você não sabe o poder que seu Deus tem. Então nessa noite Ele te fala, por que você tem se preocupado? Por que você tem inquietado o teu coração? Aleluia. Por que essa inquietação? Se Ele cuida de você, se Ele cuida de tudo, Aleluia. se Ele sabe o que você está passando, Aleluia. se quando você tem falado, Senhor, está tão difícil para mim. Ah, meu Senhor, quantas vezes eu falei que ia dar certo e não deu. Quantas vezes eu falei que ia ser dessa maneira e não foi. Aleluia. Hoje Ele fala, não chora. Descansa o teu coração. Confia. Confia no Deus que você serve. A vacina é pronta, lembra súbia. A nagaçômia derrebe a cheia. A vacina é pronta, lembra súbia. Você sabe o poder que teu Deus tem. E hoje Ele entra com providência. E Ele fala, não chora. Não chora porque quem cuida de você não dorme. Não chora porque quem cuida do teu casamento não dorme. Quem cuida da tua vida financeira não dorme. Aleluia. Quem cuida da tua saúde não dorme. Então descansa. Porque o Aleluia. do teu filho Ele cuida. Da tua empresa Ele cuida. Então descansa o teu coração nessa noite. Descansa e confia. Não somente descansa, porque eu creio no Deus que nós servimos. Porque eu creio no Deus que você serve. Agora só descansa o teu coração.
esquecer. Aleluia. E Ele nunca vai esquecer. Ele não Aleluia. vai esquecer da promessa que Ele te fez. Ele Aleluia. não vai esquecer daquele dia que você falou, Senhor, eu não vou aguentar mais. Eu vou parar, eu vou desistir. Eu vou Aleluia. pedir as contas, porque não dá mais pra mim aqui neste lugar. Aleluia. E olha onde que você chegou. Aleluia. Porque o Deus que você serve, Ele cuida, Ele livra, Ele guarda. Aleluia. Não era pra você estar aqui nesse jeito. Mas Ele Aleluia. te prometeu. Aleluia. Aleluia. Não chore, quem cuida de você. Aleluia. Descansa, tem muita gente que te ama.